Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Alves brilha e São Paulo segura o Palmeiras aqui dentro do Allianz Parque. Um 0-0 importante para o tricolor e que adia um pouco mais a trajetória do título do Verdão. Vamos falar sobre os destaques do jogo, as atuações e tudo mais? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pois é, desta vez não foi tão simples assim para o Palmeiras furar um bloqueio, mesmo com 2 jogadores a mais. Vocês lembram daquela historinha, né? Que o Abel Ferreira ensinou o Cuca, quando ele tem 2 jogadores a menos, muitas vezes, né, ele consegue criar alternativas, isso aconteceu diante do Atlético Mineiro. Nesse caso foi o contrário, o Cuca até ficou bravo, né, com o Abel tentando explicar taticamente como é que ele fez. Dessa vez o Rogério Ceni é quem levou a melhor, porque o Abel Ferreira não conseguiu vencer o São Paulo. E olha que normalmente o Palmeiras tem, não digo facilidade, né, mas tem tido vantagem jogando no Allianz Parque, historicamente, contra o São Paulo. É que talvez, né, nos últimos tempos, o São Paulo até conseguiu complicar, conseguiu aquela vitória ainda do São Paulo do Diniz, depois teve a classificação na Copa do Brasil da forma que foi, mas enfim, acabou acontecendo nos pênaltis, o São Paulo acabou avançando, o Palmeiras ficou pelo caminho, e dessa vez, mesmo com 2 jogadores expulsos, o São Paulo segurou o Palmeiras. Para o Palmeiras eu acho que não muda nada, né? Creio que não mude nada. Estou gravando aqui no momento em que o Inter está jogando com o Botafogo, mas é só mais um reajuste, né? Uma recondução. Tem o Avaí agora em casa, depois outros jogos para o Palmeiras confirmar esse título, porque a distância ainda é muito grande, é muito significativa. É claro que é o segundo empate, tem uma questão do ataque ali que, enfim, deixa um pouquinho dúvida, porque alguns jogadores não entraram tão bem, o time deixou de fazer gols, poderia ter feito, inclusive, mas não conseguiu superar uma equipe que tinha 2 jogadores, especialmente no finalzinho, mas praticamente, né, o segundo tempo inteiro, com um jogador a menos. Então o Palmeiras não teve a eficiência, não foi competente para conseguir a vitória. Então deixa aquele sentimento de frustração no torcedor, mas só adia ali, talvez 1, 2 jogos, dependendo da campanha do Inter, o título brasileiro que vai ser confirmado na sequência. Para o São Paulo foi muito bom, até se a gente levar em conta as circunstâncias do jogo. É claro que, poxa, mas um empate, né? O São Paulo está numa situação difícil ainda em termos de vaga na Libertadores, porque ganhou do América, mas depois perdeu para o Botafogo, mas não tinha muito o que fazer, né? Tá jogando contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque, o Palmeiras babando pelo título, tentando ainda com aquele sentimento de revanche depois daquela eliminação na Copa do Brasil. Então, é óbvio que o Palmeiras ia buscar a vitória a todo custo, ainda mais quando você, durante o jogo, sofre todo esse tipo de adversidade, né? Você perde um jogador num vacilo tremendo do Ferrarese, que realmente joga o braço no rosto do Danilo e acaba expulso no primeiro tempo, quando o jogo até estava equilibrado. Aliás, se a gente for olhar as chances mais claras do jogo no primeiro tempo, elas foram do São Paulo. O Reinaldo pega uma bola livre pelo lado esquerdo e erra. Depois o Luciano faz uma jogada com o Patrick e erra. O Miranda de frente para o gol acaba errando também. O São Paulo perdeu muitos gols. O São Paulo também tem uma dificuldade de fazer gols que é impressionante. O Rogério optou, na ausência de jogadores importantes, como o Rafinha, o Léo, o Diego Costa, num sistema de 3 zagueiros, com o Miranda na sobra, e aí o Luizão também, juntamente com o Igor Vinícius e o Reinaldo de alas, né? Mais ou menos dessa forma que ele montou a sua equipe. Aí depois o Nestor, o Pablo Maia e o Patrick, com o Luciano e o Caleri lá na frente. Foi dessa forma que o São Paulo entendeu, dentro de uma estratégia que poderia, talvez, né, conseguir algum resultado, um empate que fosse. Aí, quando ele perde o Ferrarese, que é o outro zagueiro, né, o Ferrarese, o Luizão e o Miranda, quando ele perde o Ferrarese, ele tira o Luciano. O Luciano, para mim, era pelo menos um dos jogadores do São Paulo que estava mais tentando, né, resolver alguma coisa. E ele sai até esbravejando com o Pablo Maia. A gente sabe como o Luciano é um cara mais epidérmico, assim, né? E ele sai e entra o Galopo, para que o time, né, mantendo 2 zagueiros, ganhe mais um cara no meio de campo e ele tente segurar as ações do Palmeiras. Só que era natural. O Palmeiras dominou o segundo tempo, foi para cima, tentou de tudo. O Scarpa jogou muito, o Dudu jogou um absurdo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Nossa, tem jogadas do Dudu, inclusive num lance que ele pede pênalti no primeiro tempo, né, em que ele passa pelo Nestor como quem passa assim, né, caminhando na praia, impressionante a facilidade. Depois acho que o Pablo Maia só faz o movimento de proteção e o Dudu cai pedindo pênalti, acho que não foi. Mas o Dudu jogou muito pelos lados do campo, né, dentro da sua característica, até acho que saiu muito cedo no jogo.
e o Scarpa acabou sendo a referência técnica, o homem mais, digamos, criativo do time, buscando algum efeito de ataque. E aí o Abel Ferreira empilhou atacantes. É impressionante que quando a 13 minutos do segundo tempo ele chama o Endrick, cara, o estádio veio abaixo. Porque eu achei que ele ia talvez esperar um resultado um pouco mais vantajoso para colocar o moleque, mas não. Ele opta pelo Endrick até cedo no jogo. Só que ele coloca outros jogadores também, né? Aí tentou o José Lopes, tentou o Breno Lopes mais tarde também. Cara, ele enfiou atacantes para tentar conseguir o resultado. E a bola circulou a área do São Paulo praticamente até o final. E aí a gente precisa destacar o jogo do Felipe Alves. Cara, impressionante o que o Felipe Alves fez. Ele, além do pênalti que ele defende do Gustavo Scarpa, ele realmente acaba pegando uma bola do Scarpa, depois ele tem intervenções importantes, ele faz defesas importantes e salva, né? Salva o São Paulo no que poderia ter sido um resultado até maior, né? Do que 1-0, mas o Palmeiras teve um pênalti a seu favor, teve 2 jogadores a mais. E se é verdade que não teve a competência necessária, também é verdade que do outro lado tem um goleiro que está trabalhando e que fez talvez não, né? Com certeza o seu principal jogo desde que chegou ao clube. E é muito difícil ser goleiro do São Paulo, todo mundo sabe. O Felipe Alves, eu ainda tenho dificuldades de achar que ele é o cara, que ele vai ser a solução no gol, mas é fato que hoje ele fez um jogo espetacular. E hoje ele garantiu esse ponto para o tricolor paulista, e um ponto necessário, ainda mais diante das circunstâncias, né? Ao Palmeiras fica esse, poxa vida, né? O José Lopes tropeçou na bola pelo lado direito, o menino começou a chutar em gol e chutes muito sem direção, inclusive em cobrança de falta, o menino não estava bem. O Endrick, quando entra, ele tenta fazer uma jogada imediatamente e acaba escorregando, o juiz marca impedimento. Mas é numa arrancada dele que o outro jogador do São Paulo acaba expulso. Ou seja, o Beraldo, né? O Beraldo acaba impedindo a progressão do Endrick na entrada da área e aí o árbitro dá o vermelho. Então o Endrick é impressionante, né? Ele tem entrado poucos minutos, mas ele consegue fazer alguma coisa que bagunça a defesa adversária. E é incrível, gente. A gente olha o Endrick no campo, a diferença física dele para os outros jogadores é muito grande. Porque ele é muito pequenininho, ele parece uma criança mesmo entre os adultos. E na verdade é o que ele é, né? Com 16 anos a diferença é muito grande. Mas ele, como eu até já tinha falado para vocês em outros momentos, ele está buscando o espaço dele. E quando eu digo isso, é no sentido de leitura de jogo, de inteligência tática, de entender onde ele pode, que espaço ele pode percorrer, que tipo de jogada ele pode fazer. Porque é nesses testes, nesses jogos, e vai demorar uns 3, 4, 5 jogos, para o Endrick se adaptar. Pode ser até que ele marque gols antes disso, pode ser até que ele brilhe antes disso, mas eu estou entendendo que o Endrick está num período de adaptação normal. Ele já jogava com jovens jogadores, mas numa categoria superior que a dele, seja sub-18, 19, 20, 21, ele mesmo com 16, mesmo com 15 anos já jogava assim. Então agora, com 16 anos no profissional, é outra conversa, é outra turma, é outra dificuldade. E ele está entendendo isso. Então eu acho que, assim, tá tudo dentro dos conformes. Ele está entrando esses minutos aí finais, ele está se adaptando, ele está criando essa referência espacial dentro da área para saber por onde ele vai. Aguardem. Daqui pouquíssimos jogos, o Endrick vai arrebentar. Ele vai sobrar, o jogador acha que ele vai por um lado, ele vai por outro, ele é diferente. Mas isso está tudo dentro de um processo de maturação que eu até acho que vai ser muito rápido, tá? E ele realmente tentou, só que, poxa, difícil, né? O Palmeiras não encontrava o Endrick muitas vezes dentro da área para poder fazer o gol. Foram muitos arremates errados, foram muitos gols perdidos e quando a bola não parava no Felipe Alves, a pontaria da equipe do Palmeiras realmente não estava no dia. Mas assim, Palmeiras adiou um pouquinho o seu título, acho que ficou esse gostinho amargo por ser um clássico e pelas circunstâncias do jogo, poderia ter vencido. E o São Paulo que, tudo bem, não venceu, é um empate, mas tem que comemorar. Por tudo que aconteceu aqui, pela atuação do seu goleiro, pela forma como o jogo se desenrolou e pela situação de tabela também, tem que comemorar sim esse pontinho e claro, né, pensar nas rodadas finais e já projetar o ano que vem. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!